Olá, sejam muito bem-vindos. Nesta nossa conversa, vamos mergulhar nos pontos essenciais da geografia do Tocantins. Sabe, aqueles que são figurinha carimbada em concursos públicos. Nosso objetivo aqui é focar exatamente nos dados e conceitos que garantem pontos na prova, sempre com aquela precisão técnica que os editais exigem. Para a gente responder a essa pergunta, vamos direto ao ponto. As informações de maior relevância. São aqueles detalhes que, olha, aparecem com muita frequência nas provas e que podem ser o verdadeiro diferencial para a aprovação. É o que separa quem está realmente bem preparado. Bom, para começar, vamos construir nossa base com os dados estatísticos fundamentais. Memorizar esses números é o primeiro passo, porque eles são matéria-prima para aquelas questões de demografia, densidade, escala territorial, enfim, coisas que são super comuns em qualquer prova sobre o estado. Então, aqui está o número oficial da população do Tocantins, direto do censo do IBGE de 2022, 1.511.459 habitantes. É super importante ter esse número exato em mente, viu? Ele não só serve de base para o cálculo da densidade demográfica, mas já nos mostra que o Tocantins é um dos estados menos populosos do Brasil, e isso tem implicações diretas em políticas públicas e na distribuição de recursos. Agora, olha que interessante esse dado, um crescimento de 9,25% entre os dois últimos censos. Isso é muito significativo. Coloca o Tocantins com uma taxa de crescimento bem acima da média nacional no período. O que isso quer dizer? Que o estado é um polo de atração de gente, provavelmente por causa da expansão da fronteira agrícola e de novas oportunidades econômicas. Numa questão de prova, esse dinamismo pode ser um ponto-chave. E o tamanho do estado? A área territorial é de 277.423,6 quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, é uma área um pouquinho maior que o Equador. Guardar esse número é fundamental para as questões que envolvem densidade demográfica, que, como a gente sabe, é a população dividida pela área. Saber o tamanho do Tocantins ajuda a entender por que a densidade lá é baixa e quais são os desafios de logística do estado. Ok, com os números na cabeça, vamos agora colocar o Tocantins no mapa do Brasil. A gente vai analisar a localização geopolítica e as divisas para entender a posição estratégica que ele ocupa no nosso território. Ele funciona, na prática, como um grande elo entre diferentes regiões do país. E aqui temos um ponto que é uma clássica pegadinha de concurso. Embora o Tocantins tenha um clima e uma vegetação de cerrado bem típicos do Centro-Oeste, a sua classificação geopolítica oficial é na região Norte. Essa inclusão foi totalmente estratégica, tá? A ideia foi beneficiar o Estado com políticas de desenvolvimento e incentivos fiscais da Sudam, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Essa distinção é crucial. Esse mapa aqui deixa bem clara a posição central do Tocantins. É fundamental notar como o estado se conecta com várias partes do país, fazendo divisa com um total de 6 outros estados. E aqui, um detalhe técnico importantíssimo. O termo correto é divisa, que é a linha que separa estados dentro do mesmo país. Fronteira é o termo que usamos para separação entre países. Não vamos confundir, hein? Para a gente fixar bem essa informação, vamos organizar as divisas pelos pontos cardeais. Repare que o Maranhão aparece tanto ao norte quanto a leste, e é o estado com a maior extensão de divisa com o Tocantins. Já o Piauí tem a menor. Essas divisas são muito estratégicas, principalmente com os estados do chamado Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é uma fronteira de expansão agrícola super importante. Agora, vamos nos aprofundar em 2 temas que exigem atenção redobrada. É aqui que a precisão nos conceitos é muito testada pelos examinadores e pode ser o que define se a questão vai ser resolvida corretamente ou não. Este gráfico mostra uma diferença de conceitos que é, de extrema importância. Praticamente todo o estado, 98% do território, está dentro da chamada Amazônia Legal. No entanto, o bioma, floresta amazônica mesmo, só ocupam os 10% do estado, lá no extremo noroeste. Não confundir o conceito geopolítico com o conceito de bioma é vital. Então, o que é essa tal de Amazônia Legal? É uma área definida por critérios geopolíticos, não é um bioma. Ela foi criada pelo governo federal para guiar a política de desenvolvimento e definir regras de uso da terra. Por exemplo, dentro dessa área, o Código Florestal exige a preservação de 80% da vegetação nativa em propriedades rurais que estão em áreas de floresta e 35% nas áreas de cerrado. Entender isso é fundamental para responder questões sobre legislação ambiental e economia no Tocantins.
Outro ponto clássico de confusão nas provas envolve as rodovias federais. Embora a BR-153, a Transbrasiliana, seja a principal artéria logística do estado, é a estrada que de fato organiza o território e por onde a produção escoa, o nome oficial de Rodovia Belém-Brasília pertence à BR-010. Memorizar essa diferença entre o nome que todo mundo usa e o nome oficial é essencial para não cair em pegadinhas. Olhando no mapa, a diferença fica ainda mais clara, né? Observe como a BR-153 corta o estado de norte a sul, funcionando como uma verdadeira espinha dorsal e passando pelas cidades principais. Já a BR-010 tem um traçado mais a leste e grande parte dela ainda nem é pavimentada, o que explica por que ela tem um fluxo menor e menos importância econômica hoje, se comparada com a 153. E para a gente fechar, vamos consolidar o conhecimento. Essa é a hora de fixar os pontos mais críticos que a gente abordou, aqueles que têm a maior chance de aparecer na sua prova. Vamos resumir tudo. Se fosse para levar apenas 4 pontos desta análise para o dia da prova, seriam estes: a população, com um pouco mais de 1,5 milhão, e sua taxa de crescimento acima da média nacional, a localização geopolítica na região norte e suas 6 divisas, a importantíssima diferença entre a Amazônia Legal e o bioma Floresta Amazônica, e, por fim, a distinção entre a BR-153, que é a Transbrasiliana, e a BR-010, a Belém-Brasília Oficial. Fica aqui uma reflexão final, um tipo de raciocínio que pode ser cobrado em questões mais elaboradas. Parar para pensar em como uma classificação política, como estar na Amazônia Legal, molda a realidade econômica e ambiental de um território que é dominado pelo Cerrado, isso é exercitar a capacidade de análise que é essencial para um bom desempenho no concurso. E com isso, a gente encerra esta primeira parte da nossa análise. O próximo material vai se aprofundar nas coordenadas geográficas do estado, falando de latitude, longitude e dos pontos extremos do território tocantinense. Até lá!